Boa tarde, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Moacir Araújo, que é vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e que entende tudo de meio ambiente. Ele sabe tudo de meio ambiente. Mas vamos falar primeiro do vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco. O senhor é engenheiro de formação. A engenharia foi importante para a sua formação como educador? Bom, a engenharia é a base da minha formação, eu diria, né? Porque a engenharia na Universidade Federal de Pernambuco é um destaque, é um dos pilares, eu diria, da nossa universidade. Ela é muito ligada a toda a questão das ciências básicas, física, química fundamental, etc. E isso foi muito útil para mim durante a minha vida toda. Mas o senhor participou, antes de entrar na vida acadêmica, da construção de várias obras, inclusive a ampliação do Shopping Recife. Isso. Isso foi durante a minha graduação. Eu contribuí lá também como estagiário, vivia lá contribuindo e trabalhando ali na expansão. Foi enorme aquela primeira expansão do Shopping Center e esse foi meu encontro maior com a engenharia durante a graduação. E quando aconteceu essa mudança de foco da engenharia para a educação? Porque, na verdade, eu passei pelas águas, né? Eu saí da engenharia e dentro da engenharia civil, que eu sou engenheiro civil, tinha um ramo de atuação que era ligado a tudo o que é hidráulica, saneamento, etc. E foi quando eu me encontrei com a ciência, através da iniciação científica, que até hoje, né, tem guiado muito jovem para a academia. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a educação, com ciência, e aí eu mudei, de fato, da engenharia clássica, né, de civil clássica, obras, construção, e fui trabalhar com águas, né? No começo, águas interiores, e depois, agora, na oceanografia, que eu sou lotado no departamento de oceanografia da UFPE. Olha, eu sempre ouvi falar que Pernambuco é o estado que tem menos água no Brasil, isso é verdade? Não acredito que Pernambuco seja o estado que tem menos água, não. Mas nós temos uma grande parte do nosso estado no semiárido, né, que é difícil. Mas a Paraíba também tem seus problemas hídricos, enfim. Aquele polígono ali da seca, né, do semiárido, inclusive com problemas de desertificação mais recente. Eu acho que o Piauí também é outro estado que tem déficit hídrico importante. Mas, enfim, eu acho que não dá para trazer esse rótulo para Pernambuco, não. Nessa sua paixão pela água, a transposição de São Francisco é uma obra importante, doutor? É uma obra fundamental, a transposição. Eu acho que foi um grande acerto, né, do governo que iniciou isso, né, e eu acho que a gente precisa, na verdade, tomar muito cuidado para que a gente possa preservar essa infraestrutura, né, e capilarizar ela cada vez mais no nosso sertão. E na Universidade Federal de Pernambuco tem um assunto que interessa muita gente, é a recuperação do teatro. E eu sei que o senhor, como vice-reitor, está acompanhando muito essa obra. Como é que anda? Olha, o nosso teatro, as obras já iniciaram, né? E nós acreditamos que em 2025 nós vamos conseguir entregar para a sociedade pernambucana, Nordeste, Brasil, o nosso teatro da UFPE. Com equipamentos modernizados, é claro. Totalmente modernizado, com toda a acessibilidade. Vai ser um teatro belíssimo, né? E nós vamos inaugurar isso muito em breve, como eu disse, e vai estar à disposição, que é um equipamento muito importante e que Pernambuco, né, Recife, Pernambuco, precisa de um teatro daquele porte, né? E a gente tem como missão fazer isso e começar a rodar, né, a cultura e valorizar a cultura pernambucana lá na UFPE, mais ainda do que a gente já faz. O senhor, como vice-reitor, ainda dá aula? Agora, nesse momento, não dou aula, não. O senhor foi um professor bonzinho ou era durão? Eu fui conhecido mais como um professor um pouco mais exigente, eu diria, né? Assim, então, mas bonzinho também. Eu acho que eu posso me enquadrar como meio termo, mas eu sempre fui exigente com relação ao aprendizado, né, aos conteúdos, etc. E não tive grandes problemas com relação a isso, não. Eu saí das aulas, sempre tive muitos alunos, muitos orientandos. Eu tenho até hoje orientandos de mestrado, de doutorado, muitos pós-doc também. Eu ainda mantenho essa atividade de pesquisa científica e eu tenho tido sempre muita afinidade e os alunos e as alunas gostam muito de mim. Olha, e recentemente
o refeitor da Universidade Federal de Pernambuco era um festival de crítica. E agora é de elogios. Melhorou muito, foi? Muito, muito mesmo. Assim, eu acho que todo início tem aquele ajuste, né? Na verdade, o nosso restaurante universitário estava parado já há muito tempo. Nós entregamos um outro restaurante universitário com o dobro da capacidade. Nós estamos, inclusive, planejando, e se tudo der certo, nós vamos também abrir um segundo restaurante universitário no prédio do edifício Celso Furtado, a antiga Sudene, né, que agora se chama edifício Celso Furtado, onde nós estamos povoando aquela estrutura e, se tudo der certo, nós vamos lá também inaugurar um outro restaurante universitário para toda a comunidade universitária, não é só para os alunos, para todo mundo. E como é esse antigo prédio da Sudene, que o reitor Alfredo me disse aqui, foi doado à universidade, e ele tem um projeto até de um hotel lá, né? Não, existe uma perspectiva, na verdade, do nosso planejamento é que nós vamos ter uma parte do prédio, né, do Celso Furtado, a ala norte, que nós chamamos, vai ser ocupada mais com estruturas da própria universidade, cerca de 40% dos 13 andares, né? E aí, assim, o polo tecnológico e criativo da UFPE está indo para lá já, né, está se instalando, as obras estão bem adiantadas já, são 3, 4 andares, nós vamos ter também startups, etc., e isso é na ala norte. Na ala sul, que são mais ou menos 60% de toda a estrutura, está sendo direcionada para uma cooperação com o setor privado, né? Uma interação com o setor privado. E nós temos excelentes candidatos já para aquilo. Uma das possibilidades é um hotel, mas essa não é a única possibilidade da gente fazer essa parceria público-privada ali com aquela parte do edifício Celso Furtado. Existem outras perspectivas muito interessantes também que estão sendo analisadas nesse momento para que a gente identifique qual é a melhor estratégia para garantir a sustentabilidade do prédio, né? A autossustentabilidade é fundamental. Aquela estrutura é uma estrutura maravilhosa, né? Um prédio histórico, né? De uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente sabe que se passou ali naqueles andares ali, politicamente é um prédio muito importante e a gente está tratando isso com muito carinho. E bonito a arquitetura. Lindíssimo, lindíssimo, é muito bonito, né? Assim, todo mundo que visita fica encantado com aquela riqueza, né? Aquelas pedras de Brenan afloraram em todos os andares, em toda a parte inicial ali embaixo, na recepção. Os painéis são lindíssimos, então a gente tem que cuidar com muito carinho daquilo ali. E a proposta é que a gente integre o setor privado junto com a universidade e que a gente coloque ali um novo polo, né, tecnológico e criativo, aproveitando não apenas do prédio em si, mas da proximidade com diferentes laboratórios. A área da saúde, por exemplo, é muito importante, né? A área da sociobioeconomia, transição energética. Então, a ideia é que, de fato, ali no edifício Celso Furtado, a gente tenha, em breve, né, um verdadeiro hub de interação com a sociedade e de produção científica e tecnológica. E a estrutura física de engenharia está bem ou precisa de muito dinheiro para reformar? Não, eu acho que precisa de dinheiro, mas não é pela estrutura física, não. Né? Precisa de dinheiro porque é um prédio que estava já há algum tempo sem ser utilizado e todo prédio que fica sem utilização é como a nossa casa, né? Se a gente não mantém ela, quando a gente vai ver, vai ter que gastar mais do que se a gente tivesse mantido. Mas, enfim, então as parcerias existem para isso, né? Então, é por isso que a gente tem uma grande parceria com a FINEP, que é aquela financiadora de estudos e projetos. Temos parceria também com setores né, privados também, e tudo vai dar certo. O problema é só o tempo mesmo, porque essas coisas demoram e a gente não consegue fazer como a gente quer, né? Com a velocidade que a gente quer. Mas o potencial é enorme daquele prédio. Eu já senti que o senhor é um otimista. Eu sou sempre otimista, né? Eu acho que sempre existem coisas positivas que a gente pode apostar e deve investir, né? Eu acho que eu contradigo um pouco o meu ídolo, né, Ariano Suassuna. Eu continuo a ser um otimista. Eu sou um otimista. Olha, no ano passado ou ano retrasado, a Universidade Federal de Pernambuco é exemplo de todas as universidades federais, teve problemas com corte de recursos.
Está resolvido isso? A parte econômica está bem? Não, não está resolvido. Não está resolvido, infelizmente não está resolvido. Nós tínhamos uma expectativa de atualização do orçamento. Eu estou falando como gestor de uma das 69 universidades, mas o que eu vou mencionar tem relação com todas elas, né? Na verdade, nós tivemos algum avanço com relação a isso, né? Por parte do Ministério da Educação, mas, infelizmente, nós ainda estamos com um déficit muito grande quando a gente compara a situação de 2017, né? Porque de 2017 até o ano passado, a coisa foi muito, muito complicada, né? Nós tivemos muita dificuldade de relacionamento com o próprio Ministério da Educação e também o combate, né, que a gente sofreu com negacionismo, anticiência, essas bobagens de idade média que afloraram no Brasil, mas felizmente a gente já está em outra situação, mas do ponto de vista do orçamento ainda tem muito a avançar. Estamos conversando com o MEC, né, uma conversa muito boa, aliás, com o ministro Camilo, a ANDIFES, né, que é a Associação dos Dirigentes, está nessa negociação também, e a esperança é que a gente possa recuperar o orçamento de 2017, que ainda não aconteceu. Olha, o setor de informática da Universidade Federal de Pernambuco é uma referência mundial. Continua sendo uma das prioridades? Completamente, não tem a menor dúvida, né? Assim, o CESA, o Porto Digital, né, são filhos da UFPE, né? Então, assim, nós temos muito carinho por essa área e o Centro de Informática é um dos pilares, né, da fortaleza científica e tecnológica que é a Universidade Federal de Pernambuco. E a gente tem que olhar com muita atenção também, né? Nós temos uma proposta junto com o SIM de expansão agora da parte física, né? Da continuidade de expansão da infraestrutura do Centro de Informática e nós vamos tocar isso junto e a ideia é fortalecer esse tema, esse ramo, cada vez mais dentro e fora da universidade. Na semana passada, a Universidade Federal de Pernambuco firmou convênio com a grande universidade do Japão. Para quê? Foi ótimo isso aí, essa questão, porque eu acho que é uma coisa até nova. É a primeira vez que nós vamos ter uma universidade do Japão dentro de uma universidade brasileira, na verdade, né? É um convênio com a Universidade de Nagasaki, né? Eu achava que era Nagasaki, sempre chamei de Nagasaki e aprendi, né, lá com o reitor, que é Nagasaki. E nós vamos ter, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, um espaço físico junto ao LICA, o Instituto LICA, que tem uma tradição enorme de cooperação com a universidade, onde pesquisas vão ser realizadas nesse espaço com a participação de pesquisadores e alunos da Universidade de Nagasaki aqui em Pernambuco e com a ida também, né, de alunos e professores nossos, pesquisadores, para o Japão. Então, é uma coisa meio nova, é um novo modelo que nós estamos achando que pode ser muito promissor também, inclusive com outras universidades, de você ter uma partezinha de uma universidade de fora do país dentro da nossa universidade. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Moacir Araújo, que é o vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Moacir Araújo, eu sou desconfiado que o senhor tem algum pinguim de estimação. Em vez de cachorro e gato, é um pinguim. Que o senhor só vive na Antártida. O que é que vai fazer tanto na Antártida? Eita, você agora falou com o meu coração, viu? Porque a Antártica é uma das paixões da minha vida. Na verdade, nós temos um projeto e um destaque que eu acho que é interessante é que é o primeiro projeto do Programa Antártico Brasileiro, coordenado por uma universidade do Norte e Nordeste do Brasil, né? Então, nós começamos isso em 2018, né? Nós coordenamos esse projeto junto com os colegas da Bahia, enfim, tem participação de outras universidades, e se chama Projeto Mefisto, né? Mefisto, o personagem de Fausto, que vende a alma ao diabo pelo conhecimento, né? E esse projeto foi um sucesso, está sendo um sucesso enorme, tanto é que nós agora fomos aprovados no segundo edital do Programa Antártico Brasileiro, 42 anos do Programa Antártico,
e fomos um dos 4 projetos de destaque, né, para ser apresentado, enfim, a toda a comunidade e etc. Então, nós vamos para a Antártica com vários objetivos. O primeiro objetivo é entender como é que funciona esses grandes vórtices, que são redemoinhos que acontecem no oceano, que tem uma quantidade de ser vivo ali dentro diferente, né, de plâncton, etc., diferente do que tem fora. O segundo motivo, assim, desafiador também, é que na passagem ali entre o final da América do Sul e o início da Antártica, que se chama passagem de Drake, né, um dos lugares mais perigosos do mundo do ponto de vista de turbulência e de mar agitado, nós medimos ali a concentração de plástico. Por quê? Porque nós queremos entender como é que o plástico está saindo do Pacífico e vindo para o Atlântico. E é por ali por baixo que ele entra, né? Tem uns colegas na Europa que estão fazendo a mesma coisa no sul da África. E a gente tem um balanço geral. E nós também estamos lá na Antártica realizando uma série de experimentos, né, de coletas para entender o funcionamento da Baía do Almirantado, que é onde encontram-se várias estações, entre elas a Estação Brasileira, Comandante Ferraz, que fica lá, e o Estreito de Bransfield, né? Como é que funciona essa ligação para poder fornecer um modelo operacional, um modelo matemático operacional da circulação naquela região toda. Ou seja, são vários desafios ligados à oceanografia e ao continente gelado, que é um representante grande das mudanças climáticas, né? E a gente está acompanhando isso tudo, são embarques anuais, né? um mês e meio no navio, né? Assim, é muito intenso, mas as paisagens são maravilhosas, de fato parece que você está em outro planeta. Então isso aí é uma coisa que é um dos projetos que eu tenho também em paralelo com toda a atividade de gestão da UFPE. E como é essa vida lá? O senhor passa um mês lá na Antártida, cercado de gelo, como é o dia a dia? O dia a dia é um dia a dia muito puxado. Às vezes a gente pensa, opa, vamos lá para a Antártica que a gente vai se divertir. Isso com certeza, porque eu acho que tem que se divertir sempre, né? Mesmo no trabalho. Mas o dia a dia é muito puxado porque o custo de um navio desse para a sociedade brasileira é muito elevado, né? São 38 a 45 mil dólares por dia, né? Então, assim, cada dia você tem que fazer aquilo valer. E você sai fazendo coletas em vários pontos da Antártica. E na hora que chegar naquele ponto, você tem que trabalhar. Então, não importa se é 8 horas da noite, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, enfim, na hora que chegar naquele ponto, naquela coordenada, você tem que estar muito animado com toda a equipe. Eu coordeno sempre, né, as equipes nessas viagens à Antártica. E quantas pessoas? A equipe, quantas pessoas? De Pernambuco tem umas 8 pessoas, mas não são só pessoas de Pernambuco, porque tem outros projetos embarcados, né? E eu acho que no total são as 26, 27 pessoas embarcadas, vivendo aquilo ali de uma forma muito intensa, se ajudando, né? Às vezes a gente está lá menos 15, menos 20 graus e aí toca a sirene, tem que botar tudo para dentro, porque o mar vira, como a gente chama, né? Fica muito, muito bravio de uma hora para outra, em 20, 30 minutos, e aí o mar melhora, o vento melhora, você sai. Então, o dia a dia é um dia a dia animado, eu diria, né? Um dia a dia muito... Enfim, não dá para ter tédio, não. Lá na Antártica, não. E voltando da Antártida para o Brasil, por que é que está essa coisa louca no Brasil? Seca no Amazonas e cheia em vários estados do Sudeste, e de vez em quando essas chuvas aqui que enchem a cidade. Por que é que o mundo está louco? O mundo está louco porque ele está muito quente, né? Aí, Aliás, assim, nunca tivemos tanta quentura, né? dá até para observar em Recife, né? Impressionante como o Recife está quente, né? Mas não é só Recife, o mundo todo está mais quente. Na verdade, nós temos uma série de estudos no âmbito da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima. Vamos fazer uma conferência, inclusive, muito interessante agora em junho. E temos acompanhado o IPCC, né, assim, muito junto lá com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, dando suporte científico enquanto Rede Clima. E o que se constata é que nós estamos numa crescente de aquecimento global. O nosso limite
que seria 1,5 graus, nós já estamos com 1,2 graus na atmosfera e 0,9 graus mais quente do que a época da Revolução Industrial. E o que ficou mais evidente, e é por isso que nós estamos sentindo mais todos esses efeitos, é que tudo aquilo que havia sido previsto para ocorrer na segunda metade desse século está começando mais cedo, né? Então, os eventos extremos vão ficar cada vez mais frequentes e mais intensos. Muita chuva, quando é para chover, muita seca, quando é para ter secas, e tudo muito mais intenso. Então, a frequência Pernambuco é particular nesse sentido, né? Até voltando àquela questão da secura, mas Pernambuco é um verdadeiro laboratório ao ar livre, porque em menos de 800 quilômetros, menos de 1.000 quilômetros, vocês têm um extremo, que são as chuvas torrenciais na região costeira, né? Temos uma piscina quente, muito aquecida, de água quente na frente da borda leste do Nordeste, e você pega o carro, dirige 800 quilômetros, você simplesmente está numa região completamente árida, né? Inclusive com perspectivas de desertificação, né? Quando você sai do semiárido para o árido e depois desertificação, que é quando você não tem mais a capacidade do retorno. Então, isso está acontecendo na Amazônia também, nós tivemos uma seca enorme agora, né? Assim, tem muita relação com o El Niño, que acontece no Pacífico, um aquecimento das águas do Pacífico maior do que o normal, né? Nós temos a modificação disso e você tem muita chuva no sul do Brasil, pouca chuva no Nordeste, porque aí TCZ, bom, enfim, tem toda uma teoria aí, uma ciência por trás, mas eu acho que essa que é a razão, nós precisamos parar de jogar gases de efeito estufa. Precisamos, né? E o Brasil está certíssimo, está numa linha muito correta, né? Da neoindustrialização de baixo carbono, né? E também de toda a questão da recuperação dos ecossistemas. E eu acho que a gente está no caminho certo, as diretrizes são muito boas e agora a gente tem que fazer acontecer, né? Então, é um pouco uma corrida contra o tempo. E isso vai ainda se complicar ainda mais antes que a gente consiga ter esse retorno. Mas as ações são absolutamente necessárias desde já. Pernambuco não está fora, não. Professor, o homem é o grande responsável por essa loucura no clima? Não tenho a menor dúvida. O homem é o grande responsável pelo bem e pelo mal, né? Às vezes a gente fica procurando outras razões para explicar, mas, assim, no caso das mudanças climáticas, esse aquecimento todo foi provocado pelo excesso de queima de combustíveis fósseis, né? Assim, e isso aí está se acirrando cada vez mais. Existe um posicionamento interessante, né? Lá em Dubai, nós discutimos sobre isso, né? Assim, uma sinalização de uma transição, né? Porque não é nem phase out que se chama, né? Ou seja, que você jogue fora todo o fóssil, isso é absolutamente impossível, né? Mas uma transição para energias renováveis. E o Brasil está muito bem qualificado para liderar toda essa transição, né? Só para ter uma ideia, toda a energia que está sendo gerada no Brasil hoje, toda ela, nuclear, eólica, solar, hidroelétrica, 212 gigawatts, né? Toda essa energia. Existem projetos de eólica daquelas torres offshore no valor de toda essa energia, que estão sendo analisados nesse momento que nós estamos conversando aqui lá no IBAMA. Ou seja, o potencial enorme de energia renovável no Brasil, e eu acho que nós temos todas as condições, enquanto país, de liderar essa transição energética no mundo todo, como exemplo. Professor, tem algum sentido essa história que eu vou falar, que dentro de 30 anos o mar vai invadir, vai acabar com a praia de Boa Viagem? Dentro de 30 anos? Não, eu acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a ansiedade, né, que faz com que a gente comece a imaginar cenários, assim, mais complicados do que eles podem ser. O oceano, de fato, o mar está subindo de nível, né? Assim, e isso está sendo acelerado, isso é a ciência, né? A única coisa que nós podemos considerar
é a ciência, é apenas a ciência, o resto é especulação. Então, o que é que a ciência diz? A ciência diz que o aumento do nível do mar nos últimos 20 anos foi 2,5 vezes maior do que a média de aumento do nível do mar de todo o século passado. Isso é a verdade, isso está acontecendo. Então, é de se esperar que nós tenhamos cada vez mais problemas com o aumento do nível do mar. E Recife é um local muito vulnerável, né, a esse aumento do nível do mar, porque nós temos um município que tem, em média, 4 metros acima do nível do mar só. Aí, quando tu começa a andar por ali pela Avenida Norte, né, aí você olha aqueles morros todos de Casa Amarela, você começa a imaginar a quantidade de buraco que tem que ter, a quantidade de terra baixa que tem que ter para fazer com que só 4 metros seja o nível do mar em Recife, né? O nível do mar seja a altitude média de Recife. Então, Recife é vulnerável, né? Isso é reconhecido internacionalmente, e eu acho que a gente tem que trabalhar com essa realidade e fazer com que a gente sofra cada vez menos o impacto do aumento do nível do mar, que vai acontecer. Agora, não vai acabar com a Praia de Boa Viagem, né? Nós temos capacidade de pensar em soluções, enfim, né? E em tentar ver como a gente pode minimizar isso, porque daqui a 30 anos eu quero ainda dar um mergulho na Praia de Boa Viagem com muita tranquilidade, né? Todos nós Água queremos. quentinha, né? Água quentinha, é uma maravilha, coisa linda aquela nossa praia, e a gente tem que cuidar dela, vamos cuidar dela e vamos diminuir os gases de efeito estufa, né? Diminuir as nossas emissões para fazer e dar a contribuição de Recife, de Pernambuco, para minimizar as alterações climáticas. Nós queremos agradecer ao doutor Moacir Araújo por esse show que ele nos deu aqui, com essas novidades todas da Universidade Federal de Pernambuco, e também sobre o meio ambiente, assuntos que ele é expert. Ele só não me disse aqui realmente se tem um pinguim de estimação. Deve ter uns 2 ou 3 lá, que ele só vive na Antártida. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.